O Salmo de número 18 é um salmo bem interessante, que ele fala sobre ideia de Davi como um personagem bíblico que passou por várias dificuldades, mas venceu essas dificuldades. As perseguições que Davi passou, elas foram muito grandes. E depois que ele venceu todas essas dificuldades, todos esses problemas, ele dá uma pausa na sua vida e compõe um poema que nós chamamos de poema da liberdade ou poema do agradecimento pelo livramento que o Senhor deu para ele. No começo do texto, antes de começar de fato a poesia de Davi, existe um grande cabeçalho do Salmo 18 explicando o contexto do quando o salmo foi escrito. Essa é uma singularidade desse salmo, porque boa parte dos outros salmos nós não encontramos isso acontecendo de uma maneira tão clara. Veja que ele começa dizendo a partir do verso primeiro: o mestre de canto, de Davi, servo de Yahvé, que dirigiu a Yahvé as palavras deste cântico, quando Yahvé o libertou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Então veja que o primeiro verso, o primeiro versículo, é apenas uma orientação introdutória sobre como seria ou do que falaria esse texto, dos livramentos que o Senhor deu para Davi, das muitas dificuldades que ele passou na vida, inclusive e especificamente sobre o livramento que ele teve de Saul. A gente lembra, Saul era o rei que o perseguiu por pura inveja. E nós vamos ver como Davi se sentiu agraciado por Deus depois dessa libertação. O texto vai dizer e vai continuar dizendo: eu te amo, Yahvé, minha força, meu Salvador. Tu me salvastes da violência. Yahvé é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Deus. Perceba algo interessante aqui. Davi, ele tem uma compreensão de que Deus é o seu Salvador e o seu libertador, e ele começa, depois que tudo aconteceu, ele para e olha para trás, e é como se ele estivesse entendendo que ele não teria nenhuma dessas grandezas de libertação se não fosse a presença de Deus na sua vida. E por isso que ele diz: Deus, Yahvé, é a minha força, o meu Salvador, me salvou da violência, ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Perceba que ele está começando o texto usando várias figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, elas não podem ser de uma hora para outra interpretadas de uma maneira literal. É como se Davi estivesse usando aqui também uma figura de linguagem para fazer uma representação de Deus. Não é que de fato Deus seja rocha, que não é que de fato Deus seja uma fortaleza. Não, mas isso representa como ele se sentia depois dessa libertação que Deus ocasionou na sua vida. Assim também na nossa vida, às vezes nós não encontramos palavras no nosso dia a dia que consiga expressar aquilo que nós sentimos para Deus ou a respeito de Deus. Então nós acabamos nos apropriando da poesia ou da figura de linguagem para expressar um pouco o nosso sentimento em relação a Deus. Depois ele vai dizer: nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Seja louvado, eu invocarei a Yahvé e fui salvo dos meus inimigos. O Senhor para ele é o seu abrigo, seu rochedo, seu escudo e sua força salvadora. A força da sua cidade está nos braços do Senhor, e ele louva e invoca o Senhor em todo o momento. É por isso que os salmos eles são os textos mais lidos na Bíblia Sagrada. Se você conversar com alguma pessoa que às vezes ele não vai à igreja, ele sabe pelo menos um ou 2 salmos que ele já decorou desde a sua infância, talvez esses salmos que lhe ajudaram em algum momento difícil. Por quê que esses salmos ocorrem assim? Exatamente pelo poder que eles têm de comunicar com a nossa alma e expressar aquilo que sozinhos nós não conseguimos comunicar. Quando eu vi esse salmo aqui, o meu coração se alegrou muito, porque eu consegui ver nas palavras de Davi aquilo que estava interno no meu coração, mas eu não tinha palavras e condições para expressar isso com uma voz altiva. E nas palavras de Davi eu encontrei e de fato entendi: Deus é o meu rochedo, a minha força,
quando eu me sinto atacado por vários lados. Deus é o meu seguro e o meu abrigo quando as minhas forças se vão. Deus é aquele que eu invoco o seu nome quando todos os momentos e as circunstâncias estão ruins. É por isso que quando nós olhamos para os salmos, nosso coração se enche de alegria e de felicidade, porque encontramos pessoas que tinham intimidade com Deus, que passaram pelas mesmas situações que nós e acabaram vencendo. Não é à toa que este salmo é um salmo chamado de Salmo da Libertação ou Salmo da vitória. Verso de número 5: As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam, cercavam-me os laços do Sheol, as cidades da morte me aguardavam. Interessante que no verso 5 nós encontramos uma expressão bem parecida com aquela expressão que Jonas vai dizer quando ele estava lá no ventre do peixe. É como se ele dissesse que as algas da morte lhe estavam envolvendo. É como se não tivesse mais solução para ele. Ele já estava sentindo esse cheiro da morte. E não era uma morte tranquila e convencional. Não, ele diz na continuação do verso: As torrentes de Belial me atormentavam. Belial é um termo usado para referir-se àquelas pessoas que estavam agindo pela ordem de Satanás. E ele diz: Eu estou quase morrendo por aqueles que são agentes do inimigo, aqueles que são agentes de Satanás. Ou seja, não é uma morte que vai me trazer tranquilidade, não, é um momento de extrema dificuldade. O texto que ele está escrevendo não é um texto durante o processo da morte, mas é um texto que ele escreve depois. Tem isso também. Tem textos que ele escreveu durante o processo de dificuldade, mas outros textos que ele estava olhando para trás e vendo as alegrias e as bênçãos que o Senhor tinha empretado na sua vida para o libertar. Então, essa lembrança de que a morte estava lhe envolvendo vem também com um sentimento de alegria. Ela não foi capaz de me vencer, porque eu tenho um Deus que me protege em todo o tempo. Verso de número 7: Na minha angústia invoquei a Yahvé, meu Deus, lancei o meu grito no seu templo e ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou aos seus ouvidos. Olha que bênção! Nós temos um Deus que escuta quando nós estamos gritando, quando nós estamos naquele momento de desespero, quando nós não temos mais a quem recorrer, quando as estratégias humanas falham, quando a justiça humana falha, quando a economia brasileira se acaba, quando tudo parece estar ruim, Deus lá dos céus continua nos ouvindo e ouvindo a nossa voz. É isso que Davi estava dizendo: no alto da morte eu clamei ao Senhor e ele ouviu o meu grito pedindo socorro. Eu não sei nesse momento, nessa noite, o que você está passando. Talvez você esteja como Davi aqui, clamando por Deus, dizendo: Senhor, me socorra nesse exato momento, porque eu não tenho aonde me agarrar, todos os meus amigos me deixaram, tudo se foi, as coisas estão difíceis. Fique tranquilo, o teu Deus continua em pé no alto sublime trono, reinando e podendo ainda escutar a sua voz. Depois que Davi então clama ao Senhor, dizendo que ele estava gritando por Deus, pedindo socorro ao Senhor, no verso de número 8 ele diz: E a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram, por causa do seu furor, estremeceram. De suas narinas subiu uma fumaça, e de sua boca um fogo que devorava. Dele saíam brasas ardentes. É interessante que a gente compreenda que no verso 8 e no verso 9 nós não estamos falando de uma mensagem apocalíptica. Aqui no verso 8 e 9 não é uma expressão de como será nos fins dos dias, ou de uma mensagem escatológica que talvez Davi estivesse falando a respeito da vinda do Messias. Não tem nada a ver com isso. É consenso entre os teólogos que Davi estivesse falando aqui de uma questão temporal e daquele exato momento, talvez de uma guerra que ele estivesse vencido, que através das ferramentas humanas ele conseguiu se libertar dos seus inimigos.
Eu gostaria de fazer uma analogia com os tempos finais, aonde a própria Bíblia fala no Apocalipse que as terras irão tremer e coisas nesse sentido. Eu posso fazer isso? Pode fazer, claro, desde que você faça a devida ressalva de que existe uma mensagem que é direcionada para um período histórico e uma mensagem que é direcionada para uma mensagem escatológica, uma mensagem profética. Você não pode usar um texto bíblico fora de contexto para alimentar um imaginário que a Bíblia não trata e não fala a respeito disso. Verso de número 10. Ele inclinou o céu e desceu, tendo os pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Olha que interessante. É aquela ideia que nós estávamos falando de que você tem que ler um texto, mas tendo uma dando a intenção de que o autor está fazendo figuras de linguagem e que esse autor estava recorrendo a questões práticas. Por exemplo, talvez se você não conhecesse o contexto aqui, você iria dizer que Deus vai vir como os querubins, e aí você vê um objeto não identificado nos céus, você atribui, olha, a Bíblia está se cumprindo, o Salmo 18 está se cumprindo porque eu estou vendo algo semelhante a isso no céu. Não, talvez você esteja com miopia. Ter essa clareza de que na Bíblia também tem figuras de linguagem é importante para que a gente não cometa nenhum tipo de inferência linguística que o texto não aborda e não fala sobre isso. A gente tem que ter maturidade para também ler a Bíblia. Por que que nós sabemos que isso é uma figura de linguagem? Porque nenhum querubim ou nenhum anjo poderia aguentar o poder e a autoridade que vem direto das mãos do Senhor, o poder que vem de Deus. Verso de número 12. Das trevas ele fez o seu véu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão inflamava, granizo e brasas de fogo. E Yahvé trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e o dispersou, expulsou-os, lançando os seus raios. Obviamente, Davi está fazendo aqui essa alusão de que uma guerra foi vencida não pela força do seu poder, mas pela intervenção divina. É como se Deus mesmo estivesse entrado na história e ajudado ele a se libertar dessa situação pela qual ele estava passando, com flechas, com expulsões, com raios e trovões. Verso 16. Então apareceu o leito do mar, as bases do mundo se descobriram por causa da sua ameaça, e Yahvé pelo vento soprando das suas narinas. Do alto ele estende a mão e nele me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso, de adversário mais forte que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Yahvé foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso, libertou-me, porque ele me ama. Davi reconhecia que os seus inimigos eram mais capazes e mais poderosos do que ele. Ele diz isso aqui no seu texto, que os seus inimigos poderiam lhe vencer a qualquer momento. Mas ele tinha uma coisa que os seus inimigos não tinham, que era o poder de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. E foi esse poder de Deus que fez com que ele se libertasse. E agora é interessante que Davi vai finalizar primeiro esse primeiro tomo de informação, dizendo que tudo isso aconteceu por causa de uma questão: o amor de Deus para com ele. Ele disse: Deus me libertou. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou útil, mas é porque ele tem por mim um sentimento. E esse sentimento é um sentimento de amor. Irmãos, para nós que somos cristãos, esse sentimento de amor é bem interessante e vem a calhar. Por que que isso acontece? Porque nós estamos acostumados no Novo Testamento dizer que Deus nos ama, que Deus é amor, que ele morreu na cruz porque ele nos ama, mas no mundo antigo, a ideia de amor, um Deus que sente amor, é semelhante a um Deus que tem fraqueza, porque amor é um sentimento no mundo antigo similar a algo que fragiliza o ser. Por exemplo, se um inimigo descobrisse que você tinha alguém que você amava, ele usava essa pessoa contra você, prendendo,
extorquindo, torturando. A mesma ideia valia para o imaginário que essas pessoas tinham a respeito de Deus. Então, você colocar num panteão, você vai criar um Deus para si, como faziam os povos antigos, e você colocar um atributo para esse Deus como amor, é como se você estivesse dizendo: "Bom, é um sinal de fraqueza. Eh, um Deus que ama, como assim? Um Deus ele tem que ser forte, guerreiro, ele tem que ser poderoso, ele tem que ser até mau, exigindo sacrifícios humanos". Mas Davi ele compreende e toca algo no caráter de Deus que é bem interessante para nós e que, se nós compreendermos isso, nós vamos ter uma outra ideia e uma outra visão, inclusive ao nosso respeito, que o que move Deus e o relacionamento dele para conosco é o seu amor, é o seu relacionamento de que ele olha para nós, nos ama e nos entende de todas as formas. E ele nos amou de uma tal forma que deu a sua vida na cruz do Calvário. É por isso que muitas pessoas, quando no começo da fé cristã foram pregar a mensagem cristã para esses outros povos, e diziam que um Deus morreu por ele, boa parte das pessoas diziam: "Bom, isso é loucura. Como é que pode um Deus amar a ponto de querer morrer ou, se doar?". Verso de número 21: "Yahvé me trata segundo minha justiça". Aqui nós encontramos uma novo plus dentro da mensagem do Salmo 18. Aqui nós vamos encontrar que Davi vai partir do campo do reconhecimento de gratitude que ele tem para um olhar prático para a sua própria vida. E aqui nós, a partir do verso 21, vai entrar o que os teólogos chamam de teologia da retribuição, onde ele vai compreender que Deus é retributivo de acordo com as atividades de cada personagem bíblico. E ele diz: Yahvé me trata segundo minha justiça e me retribui conforme a pureza de minhas mãos, pois eu observei os caminhos de Yahvé e não fui infiel ao meu Deus. Perceba que Davi aqui tem uma visão de Deus que não é ainda uma visão completa a respeito do evangelho. Nós compreendemos que o evangelho ele vai se revelando de forma paulatina, aos poucos, e Davi ele tem uma compreensão aqui que ainda é muito presa dentro do pensamento de Moisés, daquela ideia de que você cumprindo a lei você vai ter coisas boas e descumprindo a lei você vai ter coisas ruins. Isso aqui está presente ainda dentro do Salmo 21. Por que que nós sabemos que essa ideia ela ganhou uma nova interpretação? Por causa da vida de Jesus. Quando Jesus veio, ele trouxe uma outra revelação de que o mundo espiritual não funciona somente dentro dessas regras retributivas. Porque se eu fosse receber tudo aquilo que eu merecia, eu estaria merecendo a morte e o inferno. É isso que eu mereço, porque eu sou pecador. No caso, o que nós recebemos é algo semelhante à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Por isso que essa ideia da teologia retributiva, ela só vale apenas em alguns aspectos, e não a todos os aspectos da vida. Tudo bem? Os irmãos aqui da live compreenderam isso? Essa é uma chave importante, porque se você não compreender essa ideia da de como era o pensamento do Antigo Testamento da retribuição divina e esse pensamento do Novo Testamento, da graça de Deus, as coisas não vão ficar muito claras dentro do pensamento cristão. E aí você pode incorrer em fazer uma péssima teologia, você continuar exigindo de Deus algo que, na verdade, Deus não deu ou Deus não prometeu. Rogério disse aqui: em quais aspectos, então, essa teoria retributiva vale hoje? Ô, Rogério, primeiro que não é teoria, tá, não sei se você falou certo aí, é teologia, tá? A teologia retributiva vamos lá, vamos explicar novamente o que é essa teologia. É a teologia presente no Antigo Testamento, principalmente no pensamento de Moisés, que tinha o seguinte: se você fizer as coisas certas e obedecer à lei, você vai ser abençoado. Se você desobedecer à lei, você vai ser amaldiçoado. Isso vale em todo o Antigo Testamento.
principalmente naquelas palavras que Deus fala para Moisés e para o povo: "Se vocês me obedecerem, atentamente ouvirem a minha voz e me abençoarem, eu ouvirei dos céus, abençoarei a sua vida e a sua casa e etc", tá. Essa teologia da retribuição, que é essa ideia do vamos colocar como se fosse uma barganha que as pessoas fazem com Deus, eh, ela está muito ligada às questões econômicas. Então nós podemos colocar que seria uma profecia, uma promessa exclusiva a um povo chamado de povo judeu, que se eles obedecessem, eles iam ganhar a terra prometida, no caso Israel, e iam ganhar também a prosperidade. Quando eles desobedeceram essa promessa, eles foram expulsos das suas casas. E aí teve o exílio babilônico e as perseguições que aconteceram com os assírios e tudo mais. Quando a gente coloca para os dias de hoje, ô Rogério, nós temos uma outra questão, que é uma nova revelação de Deus, que é a graça. E aí nós percebemos que tudo o que temos não se dá pelos nossos próprios méritos, e sim por aquilo que Deus nos dá. Então é como se nós estivéssemos olhando para o passado e pensando: aquilo que os judeus pensavam que estavam recebendo por mérito próprio era somente pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eles não receberiam aquilo. Ou seja, Abraão só foi chamado porque Deus foi misericordioso para com ele e sua família. É mais ou menos o seguinte, Rogério: você tem um filho e você diz o seguinte: fulano, se você arrumar a sua cama, eu vou te dar R$ 2. Se você tomar banho certinho, fazer todos os seus afazeres, eu vou te dando um dinheirinho todo mês ou todo dia. A criança vai fazendo aquilo pensando que esse dinheiro que ela está recebendo é porque ela está se esforçando, quando na verdade ela só está recebendo aquilo porque o seu pai e sua mãe está sendo bondosa para com ela, entendeu? Não é que a teologia da retribuição deixou de existir, é que nós tivemos uma compreensão de que tudo isso que nós temos não é porque nós agimos bem, não é porque nós fizemos coisas boas, mas é porque Deus é gracioso para conosco. Conseguiu compreender? Então ela continua valendo, mas não pelos meus próprios méritos, mas agora eu tenho uma visão completa. Então aquilo que o povo tinha, que era a terra prometida, a oportunidade de habitar na casa do Senhor, não é porque elas estavam obedecendo à lei, porque se fosse por isso elas não conseguiriam nada, mas tudo era pela misericórdia e pela graça de Deus, tá certo? Então, o que nós encontramos hoje é que, se você quiser viver a sua vida pela lei da retribuição, Paulo diz que é como se você estivesse oferecendo para Deus esterco ou panos de trapos, tá certo? Então tem essa nova compreensão valendo para os nossos dias atuais. Verso de número 25, o texto continua dizendo: Yahvé me retribuiu segundo minha justiça, minha pureza, que ele me vê com seus olhos. Com o fiel, tu és fiel. Com o íntegro, tu és íntegro. Versículo 25 e 26, Davi estava achando porque ele era justo. Davi estava achando que porque era por causa da sua própria capacidade de pureza. Talvez Davi tivesse até uma visão. Talvez ele acreditasse nisso de fato, porque ele não tinha ainda passado pelos pecados aonde ele fracassou. Isso vai acontecer logo no futuro, depois que ele vai se tornar rei. Talvez ele ainda achasse que ele era santo, justo, íntegro, e todas as coisas e as bênçãos que Deus estava fazendo com ele era por causa da sua justiça, até que ele compreendeu e vivenciou o fracasso. Quando ele compreendeu e vivenciou o fracasso, ele teve que ter uma mudança de pensamento a respeito de si. Ou eu mudo
a minha visão sobre Deus, ou eu tenho que reconhecer que eu vou receber apenas maldição, porque agora eu não sou mais justo. Por isso que é importante que você tenha uma compreensão que a revelação bíblica, ela é paulatina, ela é gradual. O Davi do Salmo 18 não é o mesmo Davi dos outros salmos onde ele reconhece que ele fracassou e ele caiu. É a mesma ideia que acontece conosco. O crente que você é hoje não é o mesmo crente que você quando você tinha 10, 12 anos de idade. A pessoa que você hoje não é a mesma pessoa que você era quando você era criança. Por quê? Porque você passou por um processo de transformação, de evolução. Você acabou compreendendo que a vida não era um mar de cor-de-rosas como você outrora imaginava. Continuando então no verso 29, Yahvé, tu és a minha lâmpada, meu Deus, ilumina minhas trevas. Sim, contigo eu forço a murada, com meu Deus eu salto a muralha. Deus é perfeito em seu caminho, a palavra de Yahvé é provada. Ele é escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Pois fora Yahvé quem é Deus. E quem é o rochedo a não ser nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Iguala os meus pés aos das corças e me sustenta em pé nas alturas. Instrui minhas mãos para a guerra e meu braço a tender o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo salvador, tua direita me sustém e me atende sem cessar. Alargas os meus passos e em meus tornozelos não se torcem. Persigo os meus inimigos e os alcanço, não volto atrás, sem tê-los consumido. E eu os massacro, e não podem levantar-se eles caem debaixo dos meus pés. Amém? Aqui nós encontramos já, a partir do verso de número 38, uma nova mudança na mentalidade, na forma de Davi se expressar. Por quê? Porque até então ele sai dessa teologia retributiva que ele estava falando até o versículo 17, 37, e agora ele vai entrar numa nova fase, que é a fase da exigência de Deus para que haja com justiça contra aquelas pessoas que lhe estavam perseguindo, que é aquilo que nós chamamos de pensamento imprecatório. O Salmo de número 18, ele não é totalmente um salmo imprecatório, mas ele tem, a partir do verso 37, essa ideia da imprecação. O que é a imprecação? É o desejo de pedido de justiça para com o inimigo. E essa parte que também não é uma revelação completa da imagem que tem-se do evangelho, porque enquanto que os salmistas dizem constantemente punição para com o inimigo, que o seu inimigo morra, que atrocidades aconteçam com esse inimigo, a mensagem de Jesus vai ser uma mensagem que vai dizer: se alguém bater na sua face, vire e dê a outra face. Então, é uma nova interpretação também a respeito do Evangelho. E o texto continua dizendo: Tu me cinges de força para a guerra e curvas sobre mim os meus agressores. Entregas-me a nucas os meus inimigos e eu os extermino os que me odeiam. Nesse ponto aqui, Davi não está sendo uma pessoa que está falando de uma maneira figurada. Não, ele está falando de uma maneira literal. Ele está desejando que o pescoço dos seus inimigos sejam colocados sobre ele para que ele passe ao fio da espada, de uma maneira literal. Não é apenas no sentido figurado, porque ele era um guerreiro e vivia num tempo onde essas coisas eram necessárias para manter a paz do seu reino. Então a gente tem que ler a Bíblia Sagrada tendo a compreensão de que os autores estavam passando por momentos cotidianos, momentos práticos que envolviam a sua vida. No verso 42, Davi vai dizer, é como se houvesse um certo tipo de sarcasmo aqui no Salmo 42. Eles gritam e não há quem o salve. Imagina você ver uma pessoa gritando e você se alegrar porque não tem ninguém que possa salvar essa pessoa. Essa é a imagem que Davi tem a respeito dos seus inimigos. Gritam em Yahvé, mas ele não responde. Por quê? Porque Yahvé está comigo e Yahvé não está com o outro. Eu os reduzo como poeira no vento, eu os piso como abarro das ruas. Veja, irmãos, é por isso que no primeiro salmo, quando a gente falou sobre a introdução dos salmos, a gente trabalhou com essa ideia de que
da dificuldade de se fazer teologia clara baseada apenas em salmos. Às vezes eu vejo aqui na internet pessoas falando assim: "Ah, tal coisa é verdade porque lá em Salmos está escrito", aí vai e cita um salmo para confirmar a sua teologia. Isso é complicadíssimo, porque da mesma forma que nós temos salmos que são belos e bonitos, que falam coisas bonitas, nós temos essa parte B do Salmo 18 que, a meu ver, ela vai contra a mensagem que Jesus ensinou. Porque o que Jesus ensinou não é a mesma que Davi está falando aqui, que ele se alegra em ver o seu inimigo sofrendo e ele se sente esse certo tipo de prazer. Verso de número 44: Tu me livras das querelas do meu povo e me colocas como chefes das nações. Um povo que eu não conheci põe-se ao meu serviço. Então ele está dizendo: existem povos que estão debaixo da minha autoridade. Eu nem os conheço, mas eles sabem que eu sou mais poderoso do que eles. Verso 45: Os filhos de estrangeiros submetem-se a mim, dão-me ouvidos e me obedecem. Os filhos de estrangeiros se enfraquecem e saem tremendo de suas fortalezas. Veja que no verso 45 nós encontramos Davi muito feliz porque existem os filhos dos estrangeiros que estão se submetendo à sua autoridade e eles estão lhe obedecendo. Talvez se você vê um político nos dias atuais dizendo essas mesmas coisas, você diria: "Você está louco, cara, você falar isso, querendo que as outras nações lhe pagam imposto ou que lhe sirvam?" Verso 47 do Salmo 18: Viva Yahvé, bendito seja o meu rochedo, seja exaltado o meu Deus Salvador, o Deus que me concede as vinganças e submete aos povos a mim. Nesse verso 48, Davi está dizendo que Deus me concede vingança. E é isso de fato que ele está pedindo. Não necessariamente que essas coisas tenham acontecido literalmente, mas havia um desejo de Davi por que essas coisas viessem a acontecer. Vingança, remorso, que aquelas pessoas que haviam lhe oprimido pudessem, sofrer todas as acusações que tiveram feito sobre ele. E o texto continua: Livrando-me de inimigos furiosos, tu me exaltas sobre os meus agressores e me libertas de homens violentos. Por isso eu te louvo entre as nações, Yahvé, e toco em honra o teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor, e por Davi, a sua descendência para sempre. Amém? Então, nós chegamos aqui no final desse Salmo de número 18, aprendendo algumas coisas, algumas ideias, mentalidades que Davi tinha a respeito de Deus, algumas coisas bem interessantes que nós aprendemos aqui, outras de como nós podemos usar isso para interpretarmos nossa visão atual sobre a vida cristã e o nosso relacionamento sobre as outras pessoas, como se deve hoje, certo? O que nós aprendemos também que por mais que os personagens bíblicos eles fossem pessoas que tinham intimidade com Deus, que tinham um grande relacionamento com Deus, mas eles não sabiam de tudo, tinham coisas que eles precisavam aprender a respeito da mensagem do relacionamento com Deus, que vai se revelar melhor com a vinda de Jesus. Então, porque nós somos cristãos, nós temos uma leitura bíblica a partir de Jesus e não a partir de Davi. Então, se você diria, talvez alguém abrisse aqui no Salmo 18 e falasse: "Olha, está escrito aqui no Salmo 18, pois é, mas Jesus disse tal coisa".